Bom dia, galera! Esse é o vídeo número 2 do que seria originalmente apenas um vídeo, que é falando sobre a configuração dessa bicicleta aqui atrás, a Moro Bikini Le Champion, mas como ficou muito longo, essa parte é a parte da discussão, dos comentários, discussão saudável. Quando o favorito não completa uma competição, qualquer outro competidor ganha, tem o mesmo brilho, né? Tem o mesmo mérito, então é para falar um pouco sobre essa história. Eu acho que acabou virando meio que um podcast, não tem nenhuma imagem que seja importante com que você precise ficar assistindo o vídeo. Então acho que se você não tiver interesse em assistir nada, coloca lá do lado, aumenta o volume e bom vídeo. Super importante a participação de vocês, concordo, não concordo, tendo um ambiente que todo mundo se respeita, ninguém precisa concordar com ninguém, é só colocar lá quais são os seus argumentos e essas discussões são sempre saudáveis. É isso, bom vídeo, espero que vocês gostem, tchau. Vamos lá, no final das contas nem sempre eu concordo, mas os comentários eu não quero de forma alguma expor a pessoa que comentou de forma negativa. Eu só estou falando que eu não concordo, mas quando eu estou sentado tomando café com um amigo e a gente está conversando sobre alguém, sobre ciclismo, sobre equipamento, o fato não é porque a gente é amigo que a gente tem que concordar em tudo, né? Então, se eu não concordo, eu não concordo. Isso não quer dizer que os comentários não sejam bem-vindos. Vamos lá. Eu fiz um encontro com a Mati no vídeo, e daí eu comentei que foi fantástico que ela fez na primeira participação, ficar em segundo no Brasil Ride e primeiro na disputa das Américas, que são os atletas das Américas. E daí tiveram alguns comentários que criaram uma super repercussão e fizeram com que outros assinantes acabassem comentando. Vamos começar aqui pelo conteúdo animal. Conteúdo Animal fez o seguinte comentário. Eu nunca farei o Brasil Ride. Acho desnecessário. Tipo, eu tenho um problema zero com isso, entendeu? Eu acho que realmente que pode ser desnecessário em vários aspectos. Tem pessoas que acabam se propondo a fazer algo que é completamente desnecessário se a pessoa não consegue associar aquilo a algum tipo de valor. E eu, como treinador, eu conheço várias pessoas, muitas pessoas, que se propõem a fazer o esporte da moda, como foi o Ironman, o boom do Ironman 5, 6, 10 anos atrás, várias pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o esporte, era extremamente desnecessário para a pessoa, só que ela acabava fazendo porque tinha o status social de fazer o Ironman, tinha todos os meus amigos estão fazendo o Ironman, ela fazia, se machucava, se frustrava, para ela era totalmente desnecessário, mas ela achava que para o contexto social talvez fosse importante, é uma cagada. A segunda parte do comentário é o que importa. Ele coloca que elas só conseguiram, ela escreveu exatamente assim, mas só conseguiu o segundo lugar, ou o primeiro nas Américas, mas só conseguiu porque a rainha Raíza e a Jaqueline não completaram a prova por BO com as companheiras. Conteúdo animal é o seguinte, numa prova, primeiro, quem ganha é quem cruza a linha de chegada. Do momento que você larga, na verdade, do momento da preparação até cruzar a linha de chegada, várias coisas acontecem para todos os atletas. Existem alguns atletas que eles ficam gripados uma semana antes da competição. Ficou gripado do nada? Não! Baixa o sistema imunológico, treinou demais. E daí o que acontece? Fica gripado. Não dá para o cara falar assim, não estou indo porque fiquei gripado. Ele pode falar. Mas o outro cara que, no momento que ele percebeu que ele estava exagerando, tirou a carga de treino para não ficar gripado, você não pode tirar o mérito do cara que não ficou gripado. Porque quando você está treinando, você está levando o seu corpo para o limite. Aí que tá, que atleta que consegue levar o corpo para o limite sem quebrar. Essa é a questão. A companheira da Raíza, ela caiu na curva. Ela estava passando no mesmo asfalto, no mesmo paralelepípedo que todos os outros atletas. Ela estava rápido demais, ela não tinha a técnica que as outras tinham, ela escolheu a calibragem ou o pneu errado, ela caiu. Cair no mountain bike não é um acidente do nada. Não é que alguém saiu da torcida e empurrou ela. Ela caiu.
né? Mesmo que outro atleta tivesse fechado ela, existem atletas que falam assim, não, eu não vou ficar tão perto, eu vou ficar um pouco longe, eu vou tentar aumentar a minha chance de evitar uma queda. Então não pode tirar o mérito dessas pessoas. A parceira da Jaqueline, a diarreia, o desconforto gastrointestinal, todos os atletas tiveram isso. Alguns atletas estão mais preparados que outros. E é a mesma coisa. Além da questão da água, que eu acho que teve muitas pessoas que sofreram com isso, é importante lembrar que o sistema imunológico está baixo e o seu corpo vai responder de forma mais agressiva a pequenas alterações, como a qualidade da água. De novo, não pode tirar o mérito daquelas pessoas que se preocuparam de um aspecto global associado ao sistema imunológico. De qualquer forma, eu acho que eu não concordo quando você termina uma prova, quando acontece eu estava indo super bem, que pena que eu tive cãibra. Mas a cãibra faz, entre a questão multifatorial da cãibra, um dos fatores que é indiscutível é quando você coloca o seu músculo para trabalhar numa intensidade, numa frequência, numa duração maior do que ele suporta. Ou seja, cãibra é resultado de uma preparação ou de uma intensidade na prova incompatível com o que o seu músculo aguenta. Então, não tem como culpar a cãibra. Enfim, essa é a minha opinião. Agora, os comentários que causaram maior repercussão. LFCG73, que sempre está presente nos comentários. Obrigado, continua comentando. Agora a gente vai discutir um pouco. Se no Campeonato Mundial de Mountain Bike o Nino cai e sai da prova, a vitória, seja lá de quem for, não tem o mesmo valor. Minha opinião foi que o que aconteceu com a dupla Raíza e com a dupla da Jaqueline também ficou de fora por problemas gastrointestinais e estavam liderando com uma certa folga. É só reforçando tudo que eu falei até agora. O fato da parceira da Raíza ter caído é culpa de quem? É culpa da parceira, certo? O fato da parceira da Jaqueline ter problema gastrointestinal, ela foi a única? Não. Acho que 60% da prova teve problema gastrointestinal e 60% da prova, mais de 60% da prova, completou a prova. Então, quando você está liderando com uma certa folga, ou seja, será que era a hora de fazer tão forte os 2 primeiros dias? Será que isso não aumentou a chance de ter problema gastrointestinal por uma queda do sistema imunológico? Não dá para tirar o crédito de qualquer colocação, não importa de quem. O cara que foi o penúltimo, o último não pode falar que ele só foi o último porque o penúltimo aconteceu não sei o quê. Esporte, ele é cruel, mas muito honesto. O que é classificação, é classificação. Tem o doping, né? Se eu falar doping, ferrou. Daí o LFCG73, ele continua, porque tem várias pessoas que comentaram, se vocês quiserem, entra lá e dá pra ver. Só lembrando que a Raíza e a Jaque caíram fora, senão teriam sido quarta colocadas. Como que vai afirmar isso? Nem a mãe de Ná consegue afirmar isso. Acho que é o último comentário dele. O que me incomoda um pouco é que eu vejo aí justamente o contrário do que você comentou. Ele está comentando o comentário de alguém. Acho uma certa falta de humildade não comentar sobre a saída de 2 duplas muito fortes e favoritas ao título, somente comemorando a segunda colocação. Ao meu ver, algo artificial. Já ouvi declarações do Hermida, ex-campeão mundial da dupla Tupic Ergon e dos Bulls. Ambos ex-vencedores do Cape Epic. Disseram que a dupla da Specialized é mais forte e merece vencer. Isso sim, para mim, é exemplo de humildade, mas cada um é livre para ter a sua opinião. Cada um é livre para ter a sua opinião, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Só para acrescentar uma informação, aqui tem o comentário do Anderson Mariano Pereira. Desculpa, amigo, o C não existe em esporte nenhum. Concordo. O único momento que eu consigo lembrar que o C talvez fosse empregado de forma um pouco mais relevante em Atenas 2004, quando o maratonista brasileiro
Vanderlei, no quilômetro 36 da maratona, com uma boa folga, um cara sai da torcida, todo mundo lembra disso, e arranca ele do circuito. Porque a gente sabia que quando chegasse depois dos 35, os atletas eles iam atrás dele. João Vanderlei. Vem alguém pra cima. É um absurdo. Um idiota, né? É um absurdo. Olha o quanto tempo ele demorou para sair. E tinha uma... Olha só. Isso ele poderia usar se o cara não tivesse feito aquilo, eu teria vencido a maratona. Mesmo assim, e aí que entra um cara humilde e extremamente profissional, mesmo assim ele não usou a palavra se. Lógico que ele deve ter um sentimento de frustração, de angústia dentro dele, né? Mas ele entrou lá no estádio fazendo o aviãozinho e comemorando. Porque a palavra se, de novo, se não fosse o cara, ninguém sabe o que poderia acontecer. Ele poderia torcer o pé, ele poderia ter cãibra, ele poderia... Assim, eu acho que poderia ser empregado de uma forma mais consistente, para assim, putz, se o cara não tivesse tirado ele teria 99,9% de chance de ganhar a maratona, porque foi algo realmente que fugiu do controle dele, né? Se ele tivesse torcido o pé, por exemplo, eu acho que ele não poderia usar. Se eu não tivesse torcido o pé, eu teria ganho a maratona. Eu falei assim, bom, mas quem que torceu o pé? Quem que não prestou atenção aonde estava pisando? Quem estava fadigado o suficiente para perder a propriocepção do pé e torcer o pé? Foi você. Então você não pode falar que se eu não tivesse torcido o pé, eu teria ganho. Isso é hipotético do pé, não aconteceu nada com o pé, o cara só simplesmente entrou e arrancou ele. Então é isso em relação aos comentários. Eu acho que todo mundo que cruza a linha de chegada merece o respeito por ter cruzado na linha de chegada na posição que chegou. Todo mundo que não cruzou a linha de chegada ou que não chegou na posição que gostaria, não use o se. Uma vez eu fiz o vídeo, eu gosto de ser super cruel comigo, né? Se o meu pneu furou, não foi que eu não cheguei bem porque o pneu furou. Eu escolhi o pneu errado, usei a calibragem errada, talvez eu tenha optado por um pneu mais leve com menos proteção. Responsabilidade minha. Vai ser responsabilidade de quem o fato de furar o pneu? Quebrou a corrente. Eu não cuidei da manutenção da corrente, forcei a barra na troca de marcha. De quem que é a culpa que quebrou a corrente? Do Espírito Santo? Não, é de quem tá pedalando. Eu acho que é isso, sintam-se à vontade, pode criticar, não sei o quê. E a galera que comentou, por favor, continuem comentando, mesmo que a gente não concorde, porque de não concordar vão surgindo outros vídeos legais como esse. É isso, longo pra caramba, mas vambora, foi uma conversa. Tchau, até a próxima.